Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Eu vou fazer esse vídeo aqui dando início para falar um pouquinho sobre o desenho. Eu sou professor de artes, eu gosto muito de música, de desenho, pintura, e antes de eu me formar em artes, eu tinha uma banda musical de rock. E antes dessa banda de rock, quando eu era criança, na minha infância, até meados da minha adolescência, eu sempre gostei de desenho, fiz cursos de desenho, e é uma das minhas paixões, Então, quando eu cheguei na época de escolher um curso superior, eu fiquei muito em dúvida. E na época era um pouco diferente, não era igual hoje. Hoje os cursos nessa área são artes visuais, artes cênicas e música. Na minha época era mais na parte educação artística e também música. Só que a educação artística abrangia os 2 primeiros anos básicos, e depois os 2 outros finais, seria uma escolha, uma espécie de especialização em artes plásticas, música ou artes cênicas. E eu me especializei em artes plásticas. Não que eu não veja bem, eu sempre gostei de música, mas eu preferi escolher artes plásticas. Por quê? Porque quando eu entrei na faculdade, a minha intenção era desenvolver mais a parte de música, mas no segundo ano eu comecei a trabalhar como professor, já ingressei, e eu percebi que nas escolas o trabalho era mais fácil e com mais recursos sobre as artes plásticas. Então por isso que eu segui mais essa linha. Mas eu nunca abandonei a música, mas a música eu deixei mais para o gosto pessoal, não para trabalhar em escolas. E quando eu comecei a trabalhar nas escolas, eu desenvolvi muito uma atividade assim de desenho, de desenho e pintura. E nos anos 90, começo dos anos 90, eu tive a oportunidade de conhecer um artista plástico chamado Philip Hallowell. Esse artista, ele era um escritor, ele escreveu muitos livros a respeito de arte. Ele fez um programa na TV Cultura, na época, chamado A Mão Livre, esses programas estão no YouTube, depois eu vou passar o link, E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Aí eu tive contato com um livro dele, na época, chamado A Mão Livre. Esse livro, vamos dizer assim, me deu um embasamento muito bom para trabalhar em escolas. E eu vou pegar a capa dele aqui. É este aqui, Este livro, ele é muito completo em termos de estudo do desenho. E eu trabalhei muito com esse livro. E eu tinha contato com esse artista plástico. E o que acontecia? Na época dos anos 90, não tinha internet. Então a maneira da gente obter conhecimento era mais pelos livros mesmo. Não tinha muita alternativa. E quando eu adquiri esse livro do Philip Hallowell, eu comecei a indicar esses livros para os meus alunos, aqueles que tinham interesse. Então eu trabalhava o conteúdo e depois eu falava, olha, esse conteúdo está no livro tal, no livro A Mão Livre. E como eu tinha contato com ele, eu falava para os alunos, falava o seguinte, olha pessoal, quem quiser comprar o livro, pode falar comigo, que eu encomendo com o artista e ele faz uma dedicatória. Então isso eu fiquei uns 2 anos fazendo isso, E como eu tinha contato com o Philip Hallowell, então eu chegava lá para o Philip, Philip, eu tenho umas encomendas aí, uns 10 livros, você pode fazer uma dedicatória, eu passava os nomes para ele,
e ele entregava os livros com uma dedicatória e eu vendia para os alunos, mas assim, eu nunca cobrei lucro nenhum, era simplesmente o preço do livro, né? Então, e isso foi muito legal, porque aí ele, vendo assim a minha indicação, né, que eu gostava do trabalho dele, esse aqui é um livro que ensina, é o número 1, né, A Mão Livre número 1, toda a técnica, as técnicas de desenho, parte de história da arte, etc. Então, como eu estava divulgando o livro dele, ele me presenteou com mais 2 outros livros, que eu vou mostrar aqui. Este aqui é A Mão Livre número 2, que fala sobre os materiais, né? Não é tanto técnica de desenho, mas materiais, lápis, pincéis, tintas, etc. Tudo isso aí, mas eu vou abordar depois, tá? E depois ele me presenteou com este livro aqui, é um livro sobre aquarela, tá? É fantástico, ele tem vários trabalhos aqui, não só dele, mas de outros artistas, e tem até uma dedicatória aqui, tá? Depois eu falo mais sobre isso. Então, o Philip Hallowell, ele se tornou um colega, né? Mas depois eu perdi contato com ele. Perdi por quê? Né? Porque a gente trabalhava num negócio de marketing, na época dos anos 90. Aí, não que nós éramos sócios, né? Nós éramos colegas nesse negócio. Nós nos encontrávamos em reuniões. Nessas reuniões que eu tive contato com ele. E aí esse negócio não prosperou, né, aqui no Brasil. E aí cada um foi para um lado, né, as pessoas que faziam aquele negócio. E eu nunca mais o vi. Mas eu continuei trabalhando com o método dele, né. E eu posso dizer assim, para quem tiver interesse, depois eu vou passar o link, né, do programa no canal do YouTube, né, que tem A Mão Livre. Ele é um artista, na minha opinião, completo. Por quê? Porque ele trabalha com as técnicas de desenho e de pintura, mas ele tem uma didática, né, o método dele, uma didática muito interessante. Tá? Então eu pretendo abordar, né, nesses vídeos aqui que eu vou fazer a respeito desse assunto, um pouco sobre o método que ele passa, o método de conhecimento, etc. Então eu vou fazer algumas leituras, né, a respeito e ir explicando para vocês. Tá? Então, para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou terminar por aqui e passar para vocês a indicação desse grande artista que é o Philip Hallowell. Muito obrigado.